Santos x Flamengo 127 jogos, 47 vitórias do Santos, 35 empates, 45 vitórias do Flamengo, 188 gols feitos, 169 gols sofridos, saldo, mais 19 lista de todos os jogos. 4 de julho de 1920, Santos 6x0 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 12 de abril de 1925, Santos 2x2 Flamengo, amistoso, Rua Paissandu 29 de junho de 1933, Santos 3x3 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 3 de outubro de 1933, Santos 2x1 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 1 de setembro de 1937, Santos 2x0 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 3 de novembro de 1938, Santos 2x2 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 23 de agosto de 1939, Santos 3x6 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 5 de março de 1943, Santos 2x0 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 9 de fevereiro de 1952, Santos 4x1 Flamengo, Torneio Riosp, Pacaembu 3 de março de 1953, Santos 4x3 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 5 de março de 1953, Santos 0x4 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 11 de abril de 1953, Santos 2x3 Flamengo, Torneio Riosp, Maracanã 13 de junho de 1954, Santos 4x0 Flamengo, Torneio Riosp, Vila Belmiro 9 de abril de 1955, Santos 1x5 Flamengo, Torneio Riosp, Maracanã 4 de setembro de 1956, Santos 1x2 Flamengo, amistoso, Maracanã 5 de maio de 1957, Santos 0x4 Flamengo, Torneio Riosp, Maracanã 9 de março de 1958, Santos 2x3 Flamengo, Torneio Riosp, Pacaembu 12 de abril de 1959, Santos 3x2 Flamengo, Torneio Riosp, Pacaembu 2 de abril de 1960, Santos 0x1 Flamengo, Torneio Riosp, Pacaembu 11 de março de 1961, Santos 7x1 Flamengo, Torneio Riosp, Maracanã 19 de abril de 1961, Santos 1x5 Flamengo, Torneio Riosp, Pacaembu 15 de novembro de 1961, Santos 1x1 Flamengo, amistoso, Maracanã 27 de março de 1963, Santos 3x0 Flamengo, Torneio Riosp, Maracanã 1 de maio de 1964. Santos 2x3 Flamengo, Torneio Riosp, Maracanã 16 de dezembro de 1964, Santos 4x1 Flamengo, Taça Brasil, Pacaembu 19 de dezembro de 1964, Santos 0x0 Flamengo, Taça Brasil, Maracanã 13 de março de 1965, Santos 1x1 Flamengo, Torneio Riosp, Pacaembu 6 de março de 1966, Santos 1x1 Flamengo, Torneio Riosp, Maracanã 19 de março de 1967, Santos 1x0 Flamengo, Roberto Gomes Pedrosa, Maracanã 8 de maio de 1968, Santos 0x0 Flamengo, amistoso, Maracanã 15 de setembro de 1968, Santos 2x0 Flamengo, Roberto Gomes Pedrosa, Maracanã 1 de novembro de 1969, Santos 4x1 Flamengo, Roberto Gomes Pedrosa, Maracanã 14 de novembro de 1970, Santos 0x2 Flamengo, Roberto Gomes Pedrosa, Maracanã 12 de setembro de 1971, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 12 de janeiro de 1972, Santos 0x1 Flamengo, amistoso, Maracanã 23 de novembro de 1972, Santos 0x0, Flamengo, Campeonato Brasileiro, Pacaembu 9 de setembro de 1973, Santos 1x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 21 de julho de 1976, Santos 1x2 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 16 de fevereiro de 1978, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro /77, Pacaembu 24 de fevereiro de 1980, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Morumbi 18 de maio de 1980, Santos 0x2 Flamengo, Campeonato
Campeonato Brasileiro, Maracanã 1 de novembro de 1969, Santos 4x1 Flamengo, Roberto Gomes Pedrosa, Maracanã 14 de novembro de 1970, Santos 0x2 Flamengo, Roberto Gomes Pedrosa, Maracanã 12 de setembro de 1971, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 12 de janeiro de 1972, Santos 0x1 Flamengo, amistoso, Maracanã 23 de novembro de 1972, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Pacaembu 9 de setembro de 1973, Santos 1x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 21 de julho de 1976, Santos 1x2 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 16 de fevereiro de 1978, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro /77, Pacaembu 24 de fevereiro de 1980, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Morumbi 18 de maio de 1980, Santos 0x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 18 de janeiro de 1981, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 3 de abril de 1982, Santos 1x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 6 de abril de 1982, Santos 1x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Morumbi 23 de janeiro de 1983, Santos 0x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 27 de fevereiro de 1983, Santos 3x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Morumbi 22 de maio de 1983, Santos 2x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Morumbi 29 de maio de 1983, Santos 0x3 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 11 de fevereiro de 1984, Santos 1x4 Flamengo, Taça Libertadores, Maracanã 15 de abril de 1984, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Morumbi 20 de abril de 1984, Santos 0x5 Flamengo, Taça Libertadores, Morumbi 22 de abril de 1984, Santos 2x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 26 de fevereiro de 1987, Santos 3x2 Flamengo, amistoso, Vila Belmiro 24 de setembro de 1987, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Pacaembu 16 de outubro de 1988, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 18 de novembro de 1989, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 19 de setembro de 1990, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 10 de março de 1991, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Caio Martins 7 de março de 1992, Santos 2x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 20 de junho de 1992, Santos 1x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Morumbi 8 de julho de 1992, Santos 1x3 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 10 de julho de 1993, Santos 0x3 Flamengo, Torneio Riosp, Caio Martins 27 de julho de 1993, Santos 4x3 Flamengo, Torneio Riosp, Vila Belmiro 26 de novembro de 1993, Santos 1x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 4 de dezembro de 1993, Santos 2x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Parque Antártica 2 de outubro de 1994, Santos 1x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 12 de julho de 1995, Santos 1x0 Flamengo, C dos Campeões Mundiais, Mané Garrincha 9 de novembro de 1995, Santos 3x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 16 de julho de 1996, Santos 1x2 Flamengo, C dos Campeões Mundiais, Mané Garrincha 19 de outubro de 1996, Santos 1x2 Flamengo, Campeonato
Campeonato Brasileiro, Benedito Teixeira 4 de fevereiro de 1997, Santos 2x1 Flamengo, Torneio Riosp, Morumbi, 6 de fevereiro de 1997, Santos 2x2 Flamengo, Torneio Riosp, Maracanã 12 de junho de 1997, Santos 0x0 Flamengo, C dos Campeões Mundiais, Pedro Petrosyan 6 de julho de 1997, Santos 3x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 28 de janeiro de 1998, Santos 2x0 Flamengo, Torneio Riosp, Maracanã 11 de fevereiro de 1998, Santos 3x1 Flamengo, Torneio Riosp, Vila Belmiro 20 de setembro de 1998, Santos 4x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 7 de novembro de 1999, Santos 1x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 29 de janeiro de 2000, Santos 1x1 Flamengo, Torneio Riosp, Pacaembu 12 de fevereiro de 2000, Santos 1x4 Flamengo, Torneio Riosp, Maracanã 21 de junho de 2000, Santos 4x0 Flamengo, Copa do Brasil, Maracanã 24 de junho de 2000, Santos 4x2 Flamengo, Copa do Brasil, Vila Belmiro 23 de setembro de 2000, Santos 0x3 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 17 de janeiro de 2001, Santos 3x0 Flamengo, Torneio Riosp, Edson Passos 6 de setembro de 2001, Santos 0x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Elmo Cerejo 24 de fevereiro de 2002, Santos 2x0 Flamengo, Torneio Riosp, Vila Belmiro 26 de outubro de 2002, Santos 3x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 19 de abril de 2003, Santos 2x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 23 de agosto de 2003, Santos 2x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 3 de setembro de 2003, Santos 3x0 Flamengo, Copa Sul-Americana, Maracanã 13 de julho de 2004, Santos 2x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 15 de setembro de 2004, Santos 0x0 Flamengo, Copa Sul-Americana, Vila Belmiro 22 de setembro de 2004, Santos 2, 5, x, 4, 2 Flamengo, Copa Sul-Americana, Raulino de Oliveira 27 de outubro de 2004, Santos 1x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 15 de maio de 2005, Santos 1x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Arena Petrobras 11 de setembro de 2005, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 24 de maio de 2006, Santos 2x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 24 de setembro de 2006, Santos 3x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 5 de agosto de 2007, Santos 3x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 11 de novembro de 2007, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 11 de maio de 2008, Santos 1x3 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 17 de agosto de 2008, Santos 2x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 26 de julho de 2009, Santos 1x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 31 de outubro de 2009, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 5 de setembro de 2010, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 5 de dezembro de 2010, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 27 de julho de 2011, Santos 4x5 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro 23 de outubro de 2011, Santos 1x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Engenhão 17 de junho de 2012, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Engenhão 12 de setembro de 2012, Santos 2x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro, 26 de maio de 2013, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Mané Garrincha 12 de setembro de 2013, Santos 1x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã 25 de maio de 2014, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Morumbi 4 de outubro de 2014, Santos 1x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro, Maracanã
Maracanã 2 de agosto de 2015, Santos 2x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro. Maracanã 19 de novembro de 2015, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro. Vila Belmiro 3 de agosto de 2016, Santos 0x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro. Arena Pantanal 27 de novembro de 2016, Santos 0x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro. Maracanã 28 de junho de 2017, Santos 0x2 Flamengo, Copa do Brasil, Luso Brasileiro 27 de julho de 2017, Santos 4x2 Flamengo, Copa do Brasil, Vila Belmiro 2 de agosto de 2017, Santos 3x2 Flamengo, Campeonato Brasileiro. Pacaembu 26 de novembro de 2017, Santos 2x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro. Luso Brasileiro 25 de julho de 2018, Santos 1x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro. Vila Belmiro 15 de novembro de 2018, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro. Maracanã 14 de setembro de 2019, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro. Maracanã 8 de dezembro de 2019, Santos 4x0 Flamengo, Campeonato Brasileiro. Vila Belmiro 30 de agosto de 2020, Santos 0x1 Flamengo, Campeonato Brasileiro. Vila Belmiro por campeonatos. Campeonato Brasileiro, 75 jogos, 25 vitórias, 23 empates, 27 derrotas. Torneio Riosp, 24 jogos, 11 vitórias, 0,4 empates, 0,9 derrotas. Amistosos, 16 jogos, 0,6 vitórias, 0,5 empates, 0,5 derrotas. Copa Sul-Americana, 0,3 jogos, 0,1 vitória, 0,2 empates, 0,0 derrota. Torneios amistosos, 0,3 jogos, 0,1 vitória, 0,1 empate, 0,1 derrota. Copa do Brasil, 0,4 jogos, 0,3 vitórias, 0,0 empate, 0,1 derrota. Taça Libertadores, 0,2 jogos, 0,0 vitória, 0,0 empate, 0,2 derrotas. Por estádios. Vila Belmiro, 36 jogos, 21 vitórias, 0,9 empates, 0,6 derrotas. Maracanã, 52 jogos, 14 vitórias, 13 empates, 25 derrotas. Pacaembu, 12 jogos, 0,4 vitórias, 0,5 empates, 0,3 derrotas. Morumbi, 0,9 jogos, 0,4 vitórias, 0,2 empates, 0,3 derrotas. Disputas em confrontos eliminatórios. Santos 4x3 Flamengo 1964. Santos elimina o Flamengo na final da Taça Brasil 1982. Flamengo elimina o Santos nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro 1983. Flamengo elimina o Santos na final do Campeonato Brasileiro 1997. Santos elimina o Flamengo na final do Rio-São Paulo 2000. Santos elimina o Flamengo nas quartas de finais da Copa do Brasil 2004. Santos elimina o Flamengo na fase classificatória Copa Sul-Americana 2017. Flamengo elimina o Santos nas quartas de finais da Copa do Brasil. Fichas técnicas. 4 de julho de 1920, Santos 6x0 Flamengo. Gols: Ari Patusca 2, Castelhano 2, Arnaldo Silveira e Constantino. Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos. Competição: amistoso. Árbitro: Odilon Penteado Santos. Tufi: Cícero e Bilu, Pereira, Marbo e Ricardo. Adolfo Milon, Constantino, Ari Patusca, Castelhano e Arnaldo Silveira. Flamengo: Kuntz, Sisson e Telefone. Dourado: Sidney Pulen e Japonês. Machado, Galvão Bueno, Choco, Geraldo Junqueira. Técnico: Gront. Comitê. 9 de fevereiro de 1952, Santos 4x1 Flamengo. Gols: Nicásio aos 45 min do primeiro tempo, 109 aos 3 min, p. e aos 42 min, p. Aloísio aos 27 min e Tite aos 32 min do segundo tempo. Local: Pacaembu, São Paulo, SP. Competição: Torneio Rio-São Paulo. Público calculado em 10.900. Renda: 181.860,00. Árbitro: Mead Santos, Manga, Elvio e Olavo, Nenê, Formiga e Pascoal. 109, Antoninho, Nicásio, Odair, Nando e Tite. Técnico: Aimoré Moreira e Flamengo, Garcia, Biguai Pavão, Bria, Dequinha, Aristóbulo e Jordan. Joel, Hermes, Aloísio, Adãozinho, Nestor, Rubens Esquerdinha.
Técnico: Flávio Costa. 11 de março de 1961, Flamengo 1x7 Santos. Gols: Pepe aos 23 min e Pelé aos 31 min do primeiro tempo. Pelé aos 4 min e aos 19 min, Coutinho aos 6 min, Henrique aos 8 min, Dorval aos 10 min e Pepe, aos 12 min do segundo tempo. Local: Maracanã, Rio de Janeiro, GB. Competição: Torneio Rio-São Paulo. Público: 90.218. Renda: CR 6.675580000 dólares. Árbitro: Outen Aires de Abreu. Flamengo: Fernando, Joubert, Bolero e Jordan, Nelinho, Jadir e Carlinhos, Joel, Gerson, Henrique, Luiz Carlos, Dida e Babá. Germano. Técnico: Fleitas Solis Santos, Laércio, Dalmo, Mauro, Formiga e Fioti, Feijó, Zito, Urbatão e Calvete, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Técnico: Lula. 16 de dezembro de 1964, Santos 4x1 Flamengo. Gols: Pelé aos 20 min do primeiro tempo, Pelé aos 16 min e aos 38 min, Paulo Chouco aos 28 min e Coutinho aos 33 min do segundo tempo. Local: Pacaembu. Competição: Taça Brasil. Público: 26.897. Renda: CR 21.5000000 dólares. Árbitro: Armando Marques Santos, Gilmar, Ismael, Modesto, Haroldo e Lima, Zito, Geraldino e Mengalvio, Toninho, Coutinho, Pelé e Pepe. Técnico: Lula. Flamengo: Marco Aurélio, Murilo, Ditão, Ananias e Paulo Henrique, Carlinhos e Evaristo, Amauri, Ayrton, Bérico, Paulo Chouco e Carlos Alberto. Técnico: Flávio Costa. 9 de setembro de 1973, Flamengo 0x1 Santos. Gol: Edu aos 18 min do primeiro tempo. Local: Maracanã. Competição: Campeonato Brasileiro. Público: 48.397. Renda: CR 408.55900 dólares. Árbitro: Agumar Martins. Flamengo: Renato, Moreira, Chiquinho, Fred Mineiro, Liminha e Geraldo, Sérgio, Rogério, Zico, Dário e Paulo César. Técnico: Zagallo Santos, Sejas, Hermes, Carlos Alberto, Vicente Turcão, Clodoaldo, Brecha e Léo Oliveira, Eusébio, Hélio Pires, Pelé e Edu. Técnico: Pepe. 22 de maio de 1983, Santos 2x1 Flamengo. Gols: Pita aos 25 min do primeiro tempo, Serginho Chulapa aos 18 min e Baltazar aos 22 min do segundo tempo. Local: Morumbi. Competição: Campeonato Brasileiro. Público: 114.761 pagantes e 5.503 menores. Renda: CR 107.514350000 dólares. Árbitro: José de Assis Arragão. Cartões amarelos: Zico e Márcio Santos, Marola, Toninho, Oliveira, Márcio, Toninho, Carlos e Gilberto, Lino, Paulo Isidoro e Pita, Camargo, Batistote, Serginho e João Paulo. Técnico: Chico Formiga. Flamengo: Raul, Leandro, Marinho, Moser Júnior, Bigu, Adílio e Zico, Helder, Robertinho, Baltazar e Júlio César, Bebeto. Técnico: Carlos Alberto Torres. 27 de julho de 1993, Santos 4x3 Flamengo. Gols: Márcio Grijo aos 4 min, Darcy, pênalti, aos 17 min e Neizinho aos 26 min e aos 32 min do primeiro tempo, Paulo Nunes aos 36 min e Renato Gaúcho aos 41 e aos 43 min do segundo tempo. Local: Vila Belmiro, Santos, SP. Competição: Torneio Rio-São Paulo. Público: 10.160. Renda: CR 8.189300000 dólares. Árbitro: José Aparecido de Oliveira, SP. Santos, Veloso, Índio, Silva, Júnior, Camilo e Dinho, Sérgio Santos, Darcy, Márcio Grijo, Ecinho e Ranieli, Zé Renato Neizinho. Técnico: Antônio Lopes. Flamengo: Gilmar, Charles, Fábio Baiano, Júnior Baiano, Rogério, Piá, Fabinho, Marquinhos, Júlio César, Paulo Nunes, Luiz Antônio, Renato Gaúcho e Nélio. Técnico: Evaristo de Macedo. 6 de fevereiro de 1997, Flamengo 2x2 Santos. Gols:
Anderson Lima aos 33 min, Romário aos 37 min e 45 min do primeiro tempo, Joari aos 32 min do segundo tempo. Árbitro, Oscar Roberto Godoy, SP. Local, Maracanã, Rio de Janeiro. Competição, Torneio Rio-São Paulo. Público, 70.729 espectadores. Renda, R$ 775,555. Cartões amarelos, Fábio Baiano, Bruno Quadros, Iranildo, Nélio e Ronaldão. Flamengo, Zé Carlos, Fábio Baiano, Júnior Baiano, Fabiano e Gilberto, Leonardo, Bruno Quadros, Iranildo, Moacir, Nélio e Lúcio, Márcio Costa, Romário e Sávio. Técnico, Júnior Santos, Zete, Anderson Lima, Baiano, Sandro, Ronaldão e Rogério Seves, Joari, Marcos Assunção, Wagner, Alexandre, Caico, IPA, Macedo e Alessandro. Técnico, Vanderlei Luxemburgo. 22 de setembro de 2004, Flamengo 2, 4, x2, 5, Santos. Gols: Basílio aos 36 min e Ibson aos 40 min e aos 41 min do primeiro tempo, David aos 44 min do segundo tempo. Local, Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, RJ. Competição, Copa Sul-Americana. Público, 10.439. Renda, R$ 108.951,00. Árbitro, Heber Roberto Lopes, FIFA PR, Flamengo, Júlio César, China, Júnior Baiano, André Bahia e Júlio Moraes, da Silva, Ibson, Juliano, Júniorzinho, Dio, Felipe Jean. Técnico, Ricardo Gomes Santos, Mauro, Bóvio, André Luiz, Avalos e Leu, Zé Elias, Ricardinho, Fabinho, Preto Casagrande, Paulo César e Marcinho, David, Basílio e Robinho. Técnico, Vanderlei Luxemburgo. Pênaltis, Ricardinho, Paulo César, Basílio, Robinho e André Luiz marcaram para o Santos. O Flamengo começou em vantagem, com Júlio César defendendo cobrança de David. Porém, Mauro pegou os chutes de Dio e André Bahia, garantindo a vitória paulista. 27 de julho de 2011, Santos 4x5. Flamengo. Gols: Borges aos 4 min e aos 15 min, Neymar aos 25 min, Ronaldinho Gaúcho aos 28 min, Thiago Neves aos 31 min e David aos 43 min do primeiro tempo, Neymar aos 5 min e Ronaldinho Gaúcho aos 22 min e aos 36 min do segundo tempo. Local, Estádio Vila Belmiro, em Santos, SP. Competição, Campeonato Brasileiro. Público, 12.968 pagantes. Renda, R$ 312,040,00. Horário, 21h50, horário de Brasília. Árbitro, André Luiz de Freitas Castro, ASP FIFA Go. Assistentes, Márcio Eustáquio Santiago, FIFA MG, e Enich, Bandeira, FIFA P. Cartões amarelos, Léo e Neymar, Santos, Wellington, Villas, Thiago Neves, Renato Abreu e Botinelli, Flamengo, Santos, Rafael, Pará, Edu Dracena, Durval e Leu, Arouca, Ibson, Ilano, Allan Kardec e Paulo Henrique Ganso, Neymar e Borges. Técnico, Muricy Ramalho. Flamengo, Felipe, Leonardo Moura, Ronaldo Angelim, Wellington, David Braz e Júnior César, Villas, Luiz Antônio, Botinelli, Renato Abreu e Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho.